Antes de eu estar lendo, vira para o outro irmão que está do seu lado e diga assim: Deus te trouxe nesta noite para mudar o teu cativeiro, para mudar a tua história, para dar um basta em todo o sofrimento. Deus te trouxe nesta noite. Amém? Desde o início deste culto, Deus já tem falado aos nossos corações. Olhe para o teu irmão novamente e diga desse jeito para ele: a tua vitória só depende da tua perseverança. A tua conquista só depende da tua perseverança. O teu sonho só depende da tua perseverança. E você tem perseverado? Você tem buscado aquilo que Deus te deu? Deus te deu? Você tem zelado pela herança que Deus tem te dado? Ou você tem deixado o inimigo tomar tudo aquilo que Deus te deu? Aleluia! Então, meus queridos, busque aquilo que Deus te deu. Por muitas das vezes, às vezes nós se esquecemos com as lutas, os problemas, dificuldades. Às vezes nós se esquecemos do projeto que Deus fez na nossa vida, as promessas. Mas não se esqueça não, depende da nossa perseverança. Se os irmãos podem se colocar de pé, que eu vou estar lendo rapidamente. Aleluia! Em Gênesis capítulo 37, o versículo 8. Eu vou estar lendo para não tomar muito tempo. Diz assim: então me disseram seus irmãos: tu, porém, deverás reinar sobre nós, tu deverás ter domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiaram, por seus sonhos e por suas palavras. Pode se assentar em nome de Jesus. A Bíblia vai nos dizer, ela é bem clara e vai nos dizer sobre um jovem chamado por nome de José. Os irmãos conhecem muito a história e a Bíblia nos trouxe. Deus, eu estava buscando por essa semana, estive orando às madrugadas, consagrando a minha vida, porque não é fácil, irmão, estar em cima de um púlpito pregando a palavra, mas a vida é totalmente desconcertada. E hoje, infelizmente, em muitas igrejas, as pessoas têm ido pregar o Evangelho de Deus de qualquer forma, distorcendo a palavra. Mas eu vim aqui como profeta nesta noite do Senhor para trazer uma palavra de mudança, uma palavra que vai mudar a tua história, uma palavra que vai mudar o teu cativeiro. E a Bíblia vai nos dizer sobre a vida deste jovem, chamado por nome de José. Porém, na sua juventude, a Bíblia nos fala que José tinha de 17 anos a 18 anos. E desde já, eu olhando para a Bíblia Sagrada eu vejo os planos de Deus na vida deste jovem. Desde a tua juventude, Deus já tinha traçado um projeto na vida de José. Deus já tinha traçado um sonho na vida de José. E a Bíblia vai nos dizer que apenas 17 anos, José foi humilhado pela sua família, foi desprezado pelos seus irmãos, foi criticado pelos seus irmãos. Ele foi vendido, humilhado, desprezado, mas porém Deus tinha traçado um plano na vida de José. Assim é na nossa vida. Quando Deus tem plano, meu querido, tu pode estar lá no abismo, mas Deus traz de volta, porque é escolhido, porque é projeto de Deus. E a Bíblia nos fala que nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prevalecer. Então eu vejo, olhando para a Bíblia, que José começou uma caminhada totalmente vitoriosa. Mas infelizmente, José pensava, Deus lhe mostrava sonhos, visões. A Bíblia vai nos dizer que os seus irmãos, cada vez que ele contava cada sonho, os seus irmãos invejavam. Quem saiba, meu querido, você adentrou essas portas com sonhos frustrados, pensando em parar no meio do caminho. Meu querido, no meio do caminho só tem derrota, no meio do caminho só tem humilhação. Mas se você está no meio do caminho, nesta noite Deus me trouxe aqui para te falar: levanta a tua cabeça, você não nasceu para ficar sofrendo, você é vitorioso. Confie em Deus, porque no dia certo e no momento certo, as promessas e o sonho vai se concretizar.
estava em seus sonhos. Quem saiba, você adentrou as portas para dentro falando: Deus, há quanto tempo eu tenho buscado, eu tenho clamado, eu tenho batido a porta, e às vezes não vejo a solução para o meu problema. Mas a Bíblia em Salmos capítulo 30, versículo 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quem sabe você tenha chorado, se humilhado, mas continue, porque no tempo certo o Senhor vai realizar o sonho da tua vida. Aleluia. Meu Deus, é difícil, meu querido, é difícil. Eu também. Vocês podem olhar muitas das vezes para a minha vida: ah, ele tem tudo do bom e do melhor. Meu querido, eu já fui rejeitado pela humanidade inteira, eu já fui desprezado pelos meus familiares, ninguém dava nada por mim. Mas quando Deus tem um projeto, quando Deus tem traçado um sonho na nossa vida, pode o inimigo se levantar, pode o diabo se levantar, mas não vai prevalecer, porque Deus é na nossa vida. A Bíblia vai nos falar sobre a vida de um homem também, chamado por nome de Caleb. Caleb esperou 45 anos, e você tem esperado um dia, 2 dias, 2 semanas, 1 mês, e já está murmurando. Não murmura não, querido. Continue caminhando, continue trilhando o caminho que Deus te mandou, porque está chegando um tempo, o sofrimento vai acabar, o sofrimento vai acabar, está chegando a vitória, está chegando a conquista, está chegando todos os sonhos de Deus na tua vida. Então a Bíblia nos fala que José foi desprezado por todos, ele foi humilhado, ele foi vendido pelos seus irmãos, jogaram José até mesmo na cisterna. Quem saiba, você adentrou aqui e falou dessa forma: Deus, eu já não aguento a mesma vida. Lançaram todos os meus sonhos, projeto, conquista, tudo na cisterna. Meu querido, cisterna é lugar de sofrimento, cisterna é lugar de prisão, aonde lançaram ele, escravizaram ele. Mas porém, meu querido, a Bíblia vai nos falar que José passou por tudo isso, mas a Bíblia não vai falar em nenhum instante que ele murmurou. Ele foi fiel, ele perseverou. A tua vitória só depende da tua perseverança. Persevera, gemendo, chorando, mas lute pelaquilo que Deus colocou na tua vida. Dá valor pelaquilo que Deus colocou. É verdade. É difícil, meu querido. Às vezes passamos por luta, às vezes passamos por tantas coisas, e às vezes falamos: Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Mas saiba de uma coisa: o silêncio de Deus é na onde Deus está trabalhando, irmão Bruna. O silêncio de Deus, irmão Bruna, é na onde Deus está trabalhando. Deus me mostra para mim que tu tem passado por muito sofrimento, e por muitas das vezes tu dobraste o joelho à beira da tua cama e falaste: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais tanta luta, tanto sofrimento. Mas Deus me trouxe nesta noite para te falar: levanta a cabeça, porque foi eu que te escolhi, foi eu que te escolhi. E quando Deus tem chamado, pode o inimigo trabalhar de todas as formas, mas ele não prevalece. A Bíblia nos fala em Salmos, capítulo 91, número 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu, porém, não serás atingido. A Bíblia nos fala também que Deus não fala com ninguém sentado. É verdade. A Bíblia fala: levanta-te, porque eu quero falar contigo. E Deus quer falar contigo. Quem sabe tu se esqueceu dos seus sonhos,
Bíblia nos fala que há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Se você está chorando, se você está gemendo, continua gemendo, porque a vitória está chegando. A vitória está chegando. A vitória é certa na tua vida. A Bíblia nos fala, quando nós falamos de tempo, meu querido, a Bíblia nos fala que Abraão, ele tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe fez uma promessa de conceder um filho. Para Abraão era impossível ele ter um filho com 6 anos, com 100 anos. Trazendo para os dias de hoje, muitas das vezes não esperamos nem 15 dias, uma semana e já estamos murmurando, queremos largar tudo. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você busca a Deus ou não busca. Deus não é barganha para barganhar com ninguém, não. Deus quer que você venha e seja um verdadeiro adorador, um adorador que adora em espírito e verdade. Mesmo na tristeza, adore. Mesmo na angústia, adore. Mesmo na decepção, adore a Deus. Então a Bíblia vai nos falar que durante esse tempo foi 25 anos para a promessa se cumprir na vida de Abraão. Caleb esperou 45 anos. E você espera um dia e já está murmurando? Adore, adore. Não deixe de adorar, não. Porque no tempo certo Deus vai tirar aquilo que teu coração almeja. Aquilo que teu coração almeja, Deus vai concretizar na tua vida. Mas espera o tempo. Espera o tempo de Deus. Porque quando nós queremos ajudar a Deus, isso é verdade, Senhor. ah, meu querido, vai ter decepção, vai ter angústia, e depois, por mais que aconteça tudo isso, nós se arrependemos, aí nós voltamos. Assim foi na vida dos 2 filhos pródigos. Ele pegou a tua herança, a tua riqueza, foi, gastou com todas as coisas, mas depois ele voltou. E Deus nesta noite está com braços abertos para te aceitar novamente, para fazer uma nova aliança, um novo pacto. Uma nova aliança Deus tem contigo. No teu casamento não vem da herança não que Deus te deu. Quem sai da herança é tua esposa, o teu filho, o teu marido, a tua casa, o teu lar. Não vem da herança do Senhor. Não venda não. Porque foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. E tudo que Deus dá é eterno. Tudo que Deus dá é eterno, vai para sempre, dura para sempre. Mas o que o diabo dá, ele vai e toma. Deus, é assim mesmo. Então, a Bíblia vai nos falar. Vou morrer. A Bíblia vai nos falar que José, a promessa se cumpriu na vida de José quando ele tinha 17 anos? Não. A promessa foi feita, mas se cumpriu? Não. Houve um tempo, houve um propósito, houve uma circunstância, um calabouço que ele passou, humilhação, foi desprezado por todos, mas porém, Deus tinha escolhido. Diga para o teu irmão que está do seu lado: você é um escolhido de Deus, e na tua vida ninguém toca. Pode o inimigo se levantar, mas por 7 caminhos ele fugirá. Oh Deus, foi fiel, Jesus, eu creio. Então,
trazer para reconhecer que o Deus é na tua vida. Mas eu tenho Deus. Porque tu és Deus, Jesus. Nada na nossa vida começa de lá de cima. Verdade. Tem que descer. É Deus. A Bíblia nos fala em Lamentação, capítulo 3, versículo 30. Coloca a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. É Jesus. E na onde tu tem colocado a tua boca? Será que é no pó? Será que você tem joado, clamado? Será que você tem chorado? Como Ana chorou pelo milagre. Ana chorou. Ana não tinha palavra nem para expressar. Glória a Deus, aleluia. Mas ela perseverou até o fim. Diga para o teu irmão: a tua vitória só depende da tua perseverança. A tua conquista só depende da tua perseverança. Os teus sonhos só dependem da tua perseverança. E Deus me trouxe nesta noite para dizer: mudo eu a história, mudo eu o cativeiro, a circunstância, tiro eu todo o sofrimento, toda a luta, todo o vento, vou eu acalmar hoje. É hoje que Deus te trouxe para mudar a tua história, para mudar o teu cativeiro, a tua vida, dentro do teu lar, em todas as áreas da tua vida. Deus vai mudar nesta noite. Então, meu querido, tudo na nossa vida é debaixo de oração. Como o irmão Márcio diz, será que nós estamos orando um pelo outro? Ou será que nós estamos querendo passar perna um no outro? Meu querido, temos que ajudar aquele que está caído. Temos que ajudar aquele que está no mundo. Ele precisa da gente. Ele precisa da gente. Hoje eu estou aqui, sabe por quê? Por oração que clamaram pela minha vida. Então o que você está fazendo? Você tem ajudado o teu próximo? Ou tem tentado jogar ele mais para baixo ainda? É Deus falando, meu querido. Eu não consagrei a minha vida à toa, não. Eu não perdi meu tempo às madrugadas à toa, não. Eu vim aqui para dizer aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu vou falar tudo. Sabe por quê? Quando nós estamos na direção de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica. E Deus falou hoje sobre mudança. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada nesta noite. Vai ter virada em todas as áreas da tua vida. Quem sabe as portas estão fechadas. Quem sabe você tem tentado, mas nada está dando certo. Sabe por quê? Por muitas das vezes nada dá certo na nossa vida. É porque queremos tomar nossas atitudes. Deixa Deus guiar os nossos passos. Deixa Deus guiar os teus sonhos. Deixa Deus fazer por você. Não faça nada pela tua permissão, mas deixe Deus fazer por você. Porque tudo que Deus faz é perfeito. É perfeito. Será que você tem deixado Deus guiar a tua vida? Ou será que você está andando pela tua própria vontade? Faça, meu querido, para Deus. Faça primeiramente para Deus. Porque a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. É para buscar a face de Deus primeiro. Se humilha, desce no pó, coloca tua boca no pó, porque quando tu buscar a Deus, Deus vai começar a realizar projetos, sonhos, vai te dar tudo aquilo que o teu coração almeja. Mas busque primeiro, faça para Deus o que Ele faz por você. Então, para resumir, a Bíblia nos fala que houve um tempo de 17 anos que se passaram sobre a vida de José. E a Bíblia vai nos falar que Deus, pela tua bondade e graça, Deus traz quem? Para o Egito, a tua família. É tão
trazer. Traz a vida de José para ver novamente. É o que criticaram, é o que humilharam, é o que desprezaram, é o que falaram que não iria conseguir. Deus vai trazer todas essas pessoas que estão falando da tua vida. E essas pessoas vão ter que contemplar a graça e a bondade de Deus na tua vida. E cada promessa que Deus começar a completar na tua vida. Não se preocupe não. As pessoas vão se levantar, mas ela vai se levantar para cair. Sabe por quê? Porque você tem buscado, clamado, e Deus vai concretizar na tua vida. Assim foi na vida de José. Jesus, Deus maravilhoso. Ele passou por um tempo. Ele foi humilhado, desprezado, mas Deus é tão bom, meu querido, que as pessoas que mais nos humilham é as pessoas que vai estar do nosso lado. Sabe para quê? Sabe para quê? Você vai dar glória agora. Para contemplar a nossa vitória, para contemplar o nosso sonho concretizado, para contemplar todas as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Vai ter que ver. Quem te viu verá. Quem te viu desprezado vai te ver exaltado por Deus. Vai te ver exaltado. E Deus trouxe a José todas as pessoas que desprezaram a ele. E quantas das vezes é assim na nossa vida? Quem mais nos despreza não é as pessoas que estão aí fora, não. Não é as pessoas que estão aí fora, é as pessoas que estão sentadas ao nosso lado, que dizem que nos ama, mas sempre está com a unha, ó, gravada. Fala que nos ama, mas nos quer ver lá embaixo, derrotado, fracassado. Mas não adianta não. A Bíblia diz que nós somos a medida dos olhos do Senhor. Ai de quem tocar no ungido de Deus. Ai de quem tocar no profeta escolhido por Deus. É melhor que não teria nascido. Ninguém vai tocar na tua vida não. Se tem tentado parar os teus sonhos, matar os teus sonhos, as tuas promessas, Deus nesta noite vai restituir tudo aquilo que o diabo louvou, tudo aquilo que o diabo destruiu. Deus vai restituir na tua vida. Sabe por quê? Deus é maior na tua vida do que todas as coisas. Deus é maior na tua vida do que todas as coisas. É maior. Então, confia. Eu quero deixar um tópico. A primeiro item para a nossa vida alcançar o milagre, a chave da nossa vitória é a oração. Você tem orado? Tem buscado? O segundo tópico que eu quero deixar nesta noite é jejuar. Quando nós jejuamos, separamos a nossa vida, não tem diabo que impeça, não tem demônio, não tem borracha do capeta que apaga as promessas de Deus na nossa vida. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Quem está embargado na palavra de Deus, diga glória a Deus. Quem está embargado na palavra de Deus? E o terceiro tópico que eu quero deixar é a ferramenta da fé. É a ferramenta da fé. E para que você tem usado a tua fé? Da onde tu tem usado a tua fé? Deus te pergunta nesta noite. E também quarto tópico para finalizar essa mensagem: a ferramenta da confiança. Meu querido, Davi era pequenino, mas Deus fala na tua palavra que ele era segundo ao coração de Deus. Ele tinha confiança, ele tinha convicção daquilo que Deus tinha planejado na vida dele. Então toma convicção hoje, saia daqui transformado, saia daqui confiando nos sonhos, na promessa de Deus, porque no tempo certo Deus vai concretizar na tua vida. Mas lança primeiro, lança a tua ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele vai conceder o desejo do teu coração. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero pedir perdão se a palavra foi
Mas foi essa que Deus colocou no meu coração. Eu quero deixar um toque. Sempre você vai lembrar disso. A tua vitória só depende da tua perseverança. Não desista não, meu querido, dos sonhos. Sim, meu Deus. Quem saiba você tenha desistido, tenha parado à beira do caminho, mas não desista não. Porque no tempo certo de Deus, Ele vai concretizar. E as pessoas que te humilharam, Ele vai colocar uma por uma, vai estar do teu lado e contemplando a tua vitória. Amém? E uma salva de palmas que louva o Senhor. Essa é a nossa Bastante da palavra, né? Tem palavra dura, tem coração duro. Não é verdade? Tem coração duro. Palavra dura não, na Bíblia não. Irmão, se coloque em pé um minuto. Aleluia. Levanta a tua mão para o céu. 9h04, pastor Daniel, se quiser para pegar uma bênção aí. Levanta a tua mão, repita comigo assim em voz alta. Após você repetir essa frase, você vai poder glorificar o Senhor por um minuto, para você sair daqui repleto das vitórias de Deus na tua vida. Aprendemos uma lição. Não queira entrar no tempo de Deus, espera que o tempo de Deus chegue na tua vida. Diga assim, ó: quanto maior for o tempo da prova, mais alto vai ser o canto da vitória. Você pode glorificar o Senhor, você pode adorar o Senhor, você pode conquistar o teu sonho pela fé, você pode tomar posse daquilo que o Senhor tomou, porque o Senhor está te dando autoridade. E com autoridade você pode entrar no território do inimigo e dizer: Satanás, falta o que é meu, porque o que é meu ninguém toma. O Senhor está trazendo de volta o sonho que estava errado. O Senhor está trazendo a dúvida, a esperança que havia acabado. O Senhor está nesta noite restituindo o que o diabo roubou. Pai, Senhor, restitui na vida dos teus filhos e na vida das tuas filhas tudo, ó Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Bate palma bem forte, por favor. Vai esperar ele aí. Pode tomar o seu assento. Amanhã nós estamos na campanha. Hoje, amanhã é o terceiro dia da campanha, rompendo as maldições pela palavra. Já coloquei pela palavra porque é o foco de tudo, né? Pastor, não é pela fé? Não, primeiro pela palavra, porque sem ouvir a palavra não tem